Boa noite, estamos iniciando mais um programa Destaque, como acontece todos os sábados aqui na TV Jornal. E agora, dando sequência a esse espaço em conversar com personalidades da política pernambucana e de outros segmentos, né? Estamos na capital pernambucana para conversar com o deputado federal Daniel Coelho, que abre as portas da sua casa para nos receber. Que alegria estar com você aqui no programa Destaque, Daniel. Eu agradeço, Paulo, a você ter sido escolhido aí para participar das primeiras edições do programa Destaque, cumprimentar todo mundo que está nos acompanhando, todo o sistema TV Jornal, Jornal do Comércio e toda a população do estado de Pernambuco e especificamente da cidade de Caruaru e de todo o Agreste, né, que vai nos acompanhar durante esse programa. Daniel, todas as vezes que a gente vai entrevistar um político, a gente começa pelo carro-chefe da atividade dele, que é a questão da política. Mas nós estamos fazendo diferente nessas entrevistas. É começar com o homem, o pai, não é? O cidadão, aquele que vive nos bastidores, como qualquer outro mortal, tomando conta, né, da família. Como é o deputado, não, mas Daniel Pires Coelho no dia a dia? Olha, no dia a dia a gente tem uma vida muito agitada, né? Nossos horários são bastante irregulares pela necessidade de toda semana ir a Brasília e retornar para Pernambuco, além da gente ter que, aqui em Pernambuco, circular na região metropolitana, mas também no interior, também ir ao Agreste, ao Sertão. Então a gente tem, assim, o nosso tempo é curto. Então conciliar isso já é um grande desafio, né? Mas eu tenho uma vida, assim, o tempo livre que eu tenho, eu tento aproveitar ao máximo, né, junto com a família, com os meus filhos, com a minha esposa, a Rebeca, com tá, ou em Brasília ou circulando pelo estado de Pernambuco. Por mais que se fale que a busca, independente do perfil do político, de ter uma vida natural, por mais que se aponte essas dificuldades, não fica complicado, por exemplo, vivenciar essas realidades com as procuras de soluções para o país, para uma cidade ou região, e vivenciar essa realidade como o cidadão comum. Essa ideia cai por terra, deputado. Olha, eu sinto, Paulo, assim, a coisa do horário o tempo, a maneira como a gente lida com o tempo é um pouco diferente, eu acho, da maioria das pessoas, né? A gente tem esses horários irregulares, às vezes trabalha até muito tarde, às vezes sai de casa muito cedo, tem que estar toda hora fora de casa, porque a viagem ela faz parte, né? Tanto está em Brasília como está em outros municípios do estado, mas no resto leva uma vida muito comum, muito, né, como qualquer outro recifense, como qualquer outro pernambucano. Eu ando na rua para todo canto. Quando não estou na atividade política, não sou de andar com muita gente junto. Às vezes estou com minha esposa, com meus filhos, caminhando pelo comércio, num restaurante, no shopping, aqui no bairro de Santa Amaro, onde moro. Então eu levo uma vida bem comum e acho que quem né, assim, tem uma proximidade maior e é morador do Recife, já se acostumou de uma forma ou de outra a me ver aí pela cidade circulando tranquilamente, fazendo feira, levando o filho para cortar o cabelo, ou seja, uma vida que qualquer um tem. Eu não deixei que essas coisas mudassem muito minha rotina, não. Eu fiz essa pergunta porque assim que eu cheguei aqui no apartamento do deputado, eu falava da maneira mais à vontade, da informalidade que essa entrevista seria. Ele dizia, não estou tão à vontade, não. Essa é a roupa que eu estava na rua, mas normalmente eu fico mais à vontade, né? Deputado Daniel Coelho, você tem um sobrenome, todas as vezes que falamos nos Coelhos, lembra-se dos Coelhos de Petrolina. Tem alguma ligação de família, ou nenhuma, não tem nada a ver? Não, nenhuma ligação. Tem várias famílias com o sobrenome Coelho no estado, certo, mas não necessariamente são parentes. Até na política tem outros, tem Petrolina, Recife já teve um vice-prefeito que também não é meu parente com o nome Coelho, já teve Germano Coelho, prefeito de Olinda, também não é parente. Então, o sobrenome, no caso, relacionado ao senador Fernando Bezerra, o filho dele que é deputado, não tem nenhum parentesco comigo. Dentro da família do deputado tem um histórico na política, né? O pai do deputado foi deputado estadual, naturalmente o deputado era muito jovem à época, né?
foi em 1986 que ele foi eleito, até 1990, e depois ele não seguiu a carreira, e o deputado muito jovem, muito criança. De onde vem a inspiração para dizer, eu vou encaminhar esse campo, me interessa essa militância na política? Eu, quando acabei minha graduação, me formei em administração pela Universidade de Pernambuco, a UPE, e segui para fazer um mestrado na Inglaterra. E comecei minha vida na iniciativa privada. Quando saí desse mestrado, fui morar em São Paulo e retornei para Recife no período de férias. Estava aqui de férias, fui visitar a família, e eu me lembro esse dia como se fosse hoje. Eu estava caminhando ali na Praia de Boa Viagem e passei por um dos 7 pontos que até hoje estão lá, de esgoto, né, que é você dá descarga num daqueles prédios os mais caros, né, do estado de Pernambuco, ali na avenida, ele vai direto para o mar. Não é culpa do morador, não, é culpa da cidade mesmo, que foi construída dessa maneira. Aquilo me deu um impacto muito grande, né, da gente até ter conhecido outros lugares, de ter estudado, de ter me preparado e perceber que a cidade da gente, nem no bairro mais nobre, a gente tem uma preocupação com as nossas praias, com o meio ambiente, com a nossa natureza. E foi daí que começou minha militância. Minha militância inicial não era nem na política eleitoral ou partidária, era na pauta ambiental. Foi onde eu comecei a militar. Me aproximei do Partido Verde naquela oportunidade, né, que tinha essa bandeira ambiental como um carro-chefe. Foi quando eu resolvi participar mais ativamente da vida política do Estado, da cidade. E aí fui disputar uma primeira eleição de vereador. E meu pai disse, você está louco, você vai deixar a sua vida para fazer isso? Aí eu me lembro da frase, ele chegou até a dar uma Folha de Pernambuco, e ele dizendo, meu filho sou contra a candidatura dele, ele vai perder os sonhos, né, o povo vai xingar e isso não vai dar certo. E eu prossegui, né, às vezes a gente tem as pessoas que não compreendem as posições que a gente tem que tomar, porque o político ele tem que tomar decisão, e às vezes a decisão é polêmica, agrada a uns e não agrada a outros. Mas eu continuo a sonhar que é através da política que a gente transforma a sociedade. Às vezes sendo incompreendido, mas é parte de quem assume essa responsabilidade. É nesse pensamento, lembrando o que o deputado falou sobre a inspiração no choque de realidades diferentes, quando viu aquela situação. Com tanto tempo já uma boa experimentação, assim, desde da Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa, segundo mandato como deputado federal, tem mais incentivo ou desilusão, pode-se falar assim? Eu acho que tem um pouco dos dois. Né? Tem um incentivo quando a gente consegue, de alguma forma, interferir no destino da vida das pessoas, quando a gente consegue, por exemplo, quando a gente consegue, como a gente conseguiu no ano passado, viabilizar mais de 7 milhões de reais em obra para Caruaru. Então, assim, eu poder visitar, ver uma rua sendo calçada, ver uma ação que está sendo feita, como estão sendo feitas nas escolas, oculista para todas as crianças, para a gente poder ver ali aquele teste de visão, que muda a vida de um aluno. Quantos não deixam de estudar porque não enxergam, porque não conseguem ler? Quando você faz uma ação e participa disso, é um retorno imenso, é uma satisfação imensa. Agora, quando a gente vê, né, às vezes, ficar impotente em relação a decisões que são tomadas, quando a gente perde uma batalha, quando a gente vê a corrupção generalizada que ocorre no processo político, desestimula. Às vezes até a incompreensão da população, porque, como eu disse, decisões polêmicas têm que ser tomadas. Né? E na polêmica, às vezes, alguém fica chateado, mas eu diria que eu me sinto mais motivado a seguir em frente do que desmotivado e pensando em parar, porque nesses momentos que a gente interfere positivamente, a satisfação é muito grande. Só em pensar, né, que você pode mudar a vida de um jovem através de um investimento que chega numa escola, ou de pensar que você pode, se conseguir, um recurso para reformar um hospital, um posto de saúde, salvar uma vida, é muita coisa. Né? Cada indivíduo que você consegue melhorar a vida dele é muita coisa que se faz. Então, isso traz muita alegria e eu procuro... Eu sou uma pessoa positiva, eu procuro olhar o lado cheio do copo sempre. Tem uma palavra muito comum que a gente tem escutado muito na política, chamada corporativismo, aí traduzir para mais fácil, quer dizer, o interesse de grupos. Recentemente, a gente viu de conversas falando sobre o poder de barganha de interesse das câmaras altas do Congresso, nossos representantes. É assim mesmo? Essa desilusão mesmo? O povo tem razão quando diz assim, deputado, que há mais corporativismo, há mais interesse de interesses de grupos do que de verdade para o país? Ou isso está melhorando? Eu acho que o povo está correto quando faz essa interpretação.
até porque esses grupos, né, que têm muito poder, sejam corporações, às vezes de uma categoria, às vezes sejam segmentos da economia, né, eles têm um acesso muito mais fácil ao Congresso Nacional do que o cidadão de uma forma geral. Quando você faz um debate, você tem lá as grandes corporações do Estado, elas se representam facilmente, né, elas têm sindicatos que têm dinheiro para pagar passagem para o cara ir em Brasília, o cara vai lá, faz aquele lobby. Estou falando da parte legal, tá? Do lobby legal. Uhum. Então vai lá, faz a defesa daquele interesse. Mas o trabalhador comum, quem faz a defesa dele? Ninguém. Né? Ele tem dificuldade de acessar ao parlamento. Então, eu acho que as corporações elas têm uma força desproporcional. O nosso modelo de eleição também contribui para isso, porque a gente tem esse modelo proporcional, onde os candidatos são votados, né, em todo o Estado. Então, as corporações elas se defendem, têm uma representação acima da média. Se você observar o mapa do Congresso, ele não é proporcional à sociedade. Algumas categorias têm uma representação muito grande e outras quase nenhuma. E tem também o interesse dos próprios políticos, que querem fazer da política ali, né, um meio de vida pessoal e que fazem todo tipo de negociata para se manterem no poder, para se manterem no cargo, para garantir a reeleição. Então a gente vê, por exemplo, né, a votação recente no fim do ano passado, a questão do aumento do fundo eleitoral. Você está tirando dinheiro de saúde, da educação, para financiar campanhas. Uma posição que, tanto eu como nossa bancada do Cidadania, nós ficamos contra, mas eu fui voto vencido. Aquilo dá uma desilusão. Eu vejo que está faltando remédio lá na ponta, no hospital, em Caruaru, e o cara está tirando dinheiro para botar na campanha, porque há um vício de uma campanha cara, né, gastando muito dinheiro, contratando muita gente, com muita propaganda, e ele está pensando só na sobrevivência dele. Então, dá uma desilusão. Nesse dia, bate uma tristeza e você diz, será que tem jeito? Mas para a gente simplificar essa conta, eu diria o seguinte, que olhando para o Congresso Nacional, eu tento dividir em 3 terços. Tem um terço que é mal intencionado mesmo, que só pensa nele. Tem outro que está lutando para mudar as coisas e tem um que desistiu. Qual é o nosso desafio? É buscar esse que desistiu. Às vezes chamar alguém que entrou lá bem intencionado, há uns 10 anos atrás, e que agora está, é assim mesmo. Eu acho que a gente não pode deixar que fique com essa coisa do é assim mesmo. Eu acho que é trazer quem desistiu para dizer, não, continua a lutar, vem para cá, para a gente combater, porque tem um pedaço realmente que, eu diria, as intenções não são boas. Eu vou chamar o nosso bloco comercial, mas antes eu vou deixar um questionamento para que na volta o deputado nos responda. O Congresso, as nossas câmaras, tem um poder de barganha, a fome está maior por recursos, não vai inviabilizar o Executivo? O senhor me responde depois do intervalo. Estamos de volta com o nosso programa Destaque, dando sequência à série de entrevistas com as personalidades da política pernambucana e de outros segmentos. Estamos na capital pernambucana com o deputado federal Daniel Coelho, que nos recebe em casa, e falávamos no bloco anterior sobre a fome, ou dita como fome desenfreada, que o Congresso Nacional, as nossas casas altas do poder, tem. E até baseado essa pergunta, deputado, na fala do general Heleno, que vazou em uma solenidade, em uma live, ele falava de um texto muito comprido, eu não vou esticar, mas assim, de uma fome, e essa fome desenfreada dos parlamentares, inclusive foi atacada pelo presidente da casa, pelos presidentes, Davi Alcolumbre, o Maia, que isso engessará ou poderá engessar a gestão, o poder de distribuir essas verbas, que é do Executivo. O que o senhor pensa sobre isso? Olha, eu acho que a gente tem que separar o que é a utilização do dinheiro público para o benefício pessoal do parlamentar, isso tem que ser condenado, e aquilo que é o republicano, que é o interesse da sociedade. Nas democracias mais estabilizadas e mais avançadas do mundo, no Japão, na Alemanha, nos Estados Unidos, naturalmente o parlamentar ele vai lutar para trazer recursos para o estado onde ele foi eleito. Então, quando eu fui eleito deputado federal, é minha obrigação lutar para que chegue recurso em Caruaru. Eu me comprometi com o povo de Caruaru em fazer isso. Então, nesse momento, quando a gente consegue recursos para poder fazer exame de vista nas escolas, como a gente está fazendo em parceria com a prefeitura, com a prefeita Raquel, o beneficiado não sou eu. O beneficiado é o cidadão de Caruaru. Então, o que você não deve e não pode é transformar isso num jogo escuso,
em você trocar de posição política para obter a verba, mas do ponto de vista legal, você buscar recursos para o seu Estado, esse é o papel do parlamento. Eu não gosto dessa política de troca de apoio por cargo, eu acho que isso está errado. O cargo tem que ser ocupado pelos mais competentes, pelos melhores, a maneira como eu entendo. Agora, lutar por recurso para Garanhuns, para Caruaru, para Recife, para Santa Cruz do Capibaribe, isso é minha obrigação. Aí a gente não pode misturar as coisas. E é sobre essas questões observadas, assim, a minha obrigação, como citou o deputado, eleito, inclusive, com bases, apoio da prefeita de Caruaru, Raquel Lira, todas as entrevistas que o deputado concede nos veículos de comunicação para a cidade de Caruaru interior, fala sempre dessa parceria, desse trabalho. No geral, o deputado poderia especificar, por exemplo, o apoio de impacto para a cidade de Caruaru nessa gestão, esse período em que foi eleito. A gente conseguiu, já no primeiro ano desse mandato, foi a primeira vez que tive um apoio mais expressivo na cidade de Caruaru, a gente conseguiu um reforço para o orçamento de Caruaru, isso já pago, dinheiro que já foi aplicado e transformado em mudança para a vida das pessoas. A gente conseguiu recurso na área de saúde, exatamente para essas ações dos exames de vista nas escolas, para os mutirões de saúde que têm sido feitos nos bairros, para o reforço do orçamento dos postos de saúde e a pavimentação, drenagem e urbanização de várias ruas do município. Tudo isso com recurso que foi obtido em Brasília. Primeiro ano a gente conseguiu pago, ou seja, dinheiro que chegou na ponta e já não é mais emenda no papel, é recurso e foi aplicado e prestado conta, 7 milhões. E agora no segundo ano a gente já está conseguindo um volume até maior do que isso. Eu espero nesse segundo ano atingir a meta de 9 milhões para o município de Caruaru, de recursos obtidos em Brasília. Tive uma grande votação no município, sou muito grato ao povo de Caruaru, mas não fui o mais votado do município. Outros parlamentares tiveram mais votos do que eu obtive, mas posso dizer que no primeiro ano fui o parlamentar que mais ajudou Caruaru. Então outros colaboraram, outros deram a sua contribuição, mas ninguém conseguiu tanto para Caruaru como a gente conseguiu. Então isso é de dar satisfação. Se todo mundo que tivesse tirado o voto em Caruaru devolvesse isso com recurso, a gente poderia ter mais obras sendo feitas no município. Então eu procuro dar esse retorno, essa satisfação e se Deus permitir nos dar energia, a gente vai trabalhar até o fim nesse sentido para poder ajudar o município e ter essa satisfação de poder visitar depois, ver a obra acontecendo. O bolsonarismo na capital pernambucana, ele é diferente, ele apresentou consistência em termos de disputa, né? No último pleito. Mesmo antagônicos, esse não será um aditivo importante para fazer a diferença ou fazer um traço ascendente para um projeto de oposição, por exemplo, o bolsonarismo em Pernambuco, ou será, na análise do deputado, um complicativo? Ou não vai ter esse peso que os analistas falam tanto? Eu acho que a eleição municipal ela tende a ser mais local, ela é uma eleição mais sobre a cidade, as pessoas conhecem os candidatos a prefeito de perto. Então eu acho que a influência do presidente da República, não só de Bolsonaro, mas dos anteriores também, é relativamente limitada. Se você lembrar, no período que o PT governou, mesmo no auge de popularidade, o PT não se encheu de prefeitos pelo Brasil, não. Então, eu acho que a eleição ela é muito local. É evidente que é um componente que você tem que considerar, né? Aqueles que gostam do presidente e os que rejeitam, isso é um componente da eleição, mas eu acho que não é o principal. Eu defendo que a gente tem um palanque amplo no município, onde você pode ter pessoas com opiniões divergentes. Você não vai ter um palanque de oposição com 7, 8 partidos e todos vão ter a mesma opinião sobre o governo. Vão ter uns que têm mais simpatia, outros que fazem mais críticas. Mas eu acho que a eleição ela tem que ser sobre o município. Acho um erro quando um prefeito se coloca na condição de ficar brigando com o presidente da República. O prefeito não é eleito para isso. Eu acho que é um erro para qualquer um e para qualquer presidente. Então, seja o prefeito de Recife, o prefeito de Caruaru, o papel não é ficar xingando o presidente. Por quê? Você precisa do recurso. O prefeito ele tem que cuidar da cidade. Os deputados federais, sim. Eu acho que esses têm que fazer oposição, apoiar o governo, fazer o debate. Mas o gestor, não. Eu acho que o gestor público ele tem que ser uma administração. Raquel ficar tratando
da questão do governo federal, nem de estar criticando, nem de estar bajulando, ela cuida de Caruaru. O terceiro turno é o problema Eu acho que tem gente querendo trazer para a eleição municipal um terceiro turno. Não é sobre isso a eleição. Né? E acho que um prefeito ele acerta quando ele cuida da cidade. Né? Até porque quem é prefeito vai governar para todos. Você não vai ser prefeito numa cidade que tem gente só que tem raiva de Bolsonaro ou que gosta de Bolsonaro. Você vai governar para todo mundo. Então você não tem que entrar nessa briga, tem que respeitar a todos os segmentos da sociedade, a todas as pessoas, as maneiras das pessoas entenderem o mundo. Né? Eu acho que a gente precisa ter essa compreensão. Eu sinto falta de um tempo onde a política era a política de passou a eleição, desarma o palanque e agora vamos buscar convergência, vamos unir as pessoas. Parece que passa a eleição e ainda quer se continuar dividindo as pessoas. Né? Do lado de cá estão os bons, ali estão os maus. Eu não entendo o mundo desse jeito, não. Eu acho que tem gente boa em todo canto, tem gente que não presta em todo canto. A gente tem que tentar governar para todos. Né? Eu entendo dessa maneira e eu queria ver mais prefeitos e gestores e governadores que pensassem dessa forma. Eu fico triste quando eu vejo alguém que tenta dividir ainda mais o que já está dividido, o que já está ruim. Nesse finalzinho da nossa entrevista, Daniel Coelho, deputado federal, sendo o candidato das oposições ou um dos candidatos da oposição, se assim decidir na capital pernambucana, o grupo, a ideia, né? Haverá agenda para fazer uma agenda em conjunta, por exemplo, que o seu apoio enquanto deputado tendo base em Caruaru com a prefeita, isso é redundância repetir, mas assim, haverá agenda conjunta incisiva com a prefeita na campanha? Eu não tenho dúvida, assim, eu não sei o que vai acontecer no Recife. Em Caruaru já sei, estarei com Raquel, apoiando, caminhando, participando, ajudando a gestão. Eu acredito no trabalho que ela está fazendo, acho que é importante que ela tenha a oportunidade de ficar mais 4 anos para poder concluir esse processo. E se eu tenho uma definição na vida de que disso eu participarei, eu tenho orgulho do que a gente está fazendo no município. E é bonito quando a gente apresenta um projeto em Brasília, consegue o recurso, olha na conta e vê que tem cuidado com aquele dinheiro que chega. Então, isso eu tenho certeza absoluta. Eu estarei com a Raquel, caminhando com ela para construir a possibilidade desse trabalho continuar por mais 4 anos. Vai ocorrer em Recife, as próximas semanas vão dizer. Nesta câmera aqui, eu gostaria que o deputado respondesse como o político experimentado, mas o homem, a contribuição deste homem de família, de princípios básicos de família, mas que defende a simplicidade, a relação onde mora, como convive, a sua contribuição, o olhar para Pernambuco a partir da capital pernambucana do interior, deputado. Olha, para a gente poder concluir, trazer um pouco mais para essa questão pessoal, falar um pouco da importância realmente da gente se esforçar para unir as pessoas, para a gente ser mais solidário, ajudar o outro, compreender o outro. Né? A gente viu que a política está dividindo as pessoas, dividindo as famílias, tio, tia, primo, irmão brigando, saindo de grupo de rede social porque não consegue mais conviver com a opinião divergente, e dizer que a gente pode conviver com a opinião divergente, a gente pode respeitar a opinião do próximo, e mais do que isso, a gente precisa se ajudar. Né? A situação do nosso país é muito grave, é muito desemprego, é muito sofrimento, e a briga não constrói absolutamente nada. Eu acho que esse é um momento da gente refletir e de buscar esse Então, na verdade, é esse recado que eu deixo para que a gente seja mais tolerante com aquele familiar, aquele amigo, aquele vizinho que pensa diferente da gente em alguns aspectos. Não é por isso que a gente tem que ser inimigo e ter raiva um do outro. Deputado Daniel Coelho, os nossos agradecimentos em ter recebido esta apresentador, nossa equipe que está aqui dividindo com a gente, sua assessoria, nossos agradecimentos, desejar sucesso aos seus projetos, a sua contribuição no campo da política como cidadão, como um político de referência e como homem, acima de tudo, para melhorar a qualidade de vida, assim como todos nós. Nosso muito obrigado por ter nos recebido e nós encerramos a nossa entrevista aqui na sua casa, convidando você para a próxima edição. Nós estamos fazendo essa série de entrevistas. O próximo sábado teremos mais uma e vai ser muito bom contar com a sua audiência numa série de entrevistas que coloca
em exposição as personalidades, as celebridades de Pernambuco, no campo da política, das suas contribuições para o desenvolvimento do nosso estado, em cada cidade desse estado. Nosso muito obrigado à sua presença. Sábado que vem, às 7h20 da noite aqui na TV Jornal. Lembrando que você nos acompanha tudo que acontece no interior do estado. Bom,